Oi, tudo bem? Meu nome é Mário Godoy e nós vamos começar na primeira aula do módulo 2. Bom, nossa primeira aula a gente precisa instalar a IDE de desenvolvimento de algoritmos de linguagem de programação, que é a IDE do DevC++. E para a gente instalar essa IDE no sistema operacional Windows, a gente vai baixar essa IDE do seguinte endereço, sourceforge.net. Então você pode copiar esse endereço que está em azul na sua tela e digita no seu navegador, seja Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, copia esse endereço, digita no seu navegador. Quando você digitar, vai aparecer essa tela e você precisa apertar o botão Download, esse botão verde do lado esquerdo. Essa IDE é pequena, aproximadamente 48 megas, você pode instalar em qualquer computador. Quando você baixar, vai gerar um arquivo como esse que está no canto inferior esquerdo. Se você salvar na área de trabalho, por exemplo, você vai ter que ir lá no arquivo e dar 2 cliques sobre ele. Quando você der 2 cliques sobre ele, vai aparecer o idioma que você quer instalar. O padrão já é português, então é só você apertar OK. Em seguida vai aparecer essa tela com o contrato. Não há necessidade de ler o contrato, se você quiser ler, fique à vontade. Pode apertar Aceito. Em seguida também você não precisa alterar nada, é só apertar o botão seguinte que você vai estar instalando a ferramenta completa. Em seguida também você não precisa mudar absolutamente nada. Você pode deixar a instalação padrão no diretório padrão e apertar o botão Instalar. Depois que você instalar, vai aparecer essa telinha, né, de qual idioma que você quer que a sua ferramenta seja executada, né? Ao usar a sua ferramenta, você quer ela em que idioma? O padrão é inglês, mas você pode mexer essa barra de rolagem até achar português do Brasil e apertar Next. Em seguida vai aparecer essa outra telinha que você também não precisa fazer absolutamente nada, é só apertar o botão Next. Pronto. Feito isso, você tem a ferramenta do DevC++ instalada. E a partir de agora, a gente vai fazer as videoaulas direto no DevC++. A gente vai colocar alguns códigos e testar e ver um pouco como funciona. Ok? Esse é o código que a gente vai colocar no DevC++. A primeira linha é a inclusão de uma biblioteca chamada std.io. std de Standard, I/O Input Output, ou seja, padrão de entrada e saída de dados no seu algoritmo. Se você quer trabalhar com entrada e saída de dados, ou seja, capturar dados do teclado, por exemplo, e imprimir dados na tela, por exemplo, você precisa dela. Praticamente todos os algoritmos precisam dessa biblioteca. Então você está incluindo. Ao incluir, você pode usar as funções dessa biblioteca. Perfeito? Em seguida, a gente vai ver que, como a gente está programando na linguagem de programação C, todo código, a princípio, a gente pode partir do princípio que todo código de programação em C deve ter uma função chamada main, que é essa função aqui, main. Então o nosso algoritmo deve ficar dentro da função main. A gente vai ver, vocês vão ver na verdade, na próxima disciplina, na disciplina de introdução à programação, que é possível fazer outras funções fora da função main, mas isso não é conteúdo dessa disciplina agora. A princípio a gente pode pensar que todo o código fica aí dentro, como essa disciplina é uma disciplina introdutória, a gente pode simplificar dessa forma, ok? Essa função main ela é do tipo inteira, ou seja, ela vai retornar um inteiro. Logo, o comando de retorno está aqui embaixo. Ela vai retornar 0. Você pode partir de outro princípio também, como essa disciplina a gente não vai se aprofundar em funções, você pode partir do princípio que essa é a estrutura básica do seu algoritmo. Ou seja, todo e qualquer algoritmo que você fizer, você vai ter que ter a inclusão da biblioteca std.io, você vai ter que ter a declaração da função main, e dentro da função main você vai ter que ter o retorno
da função, que é o return, 0. Se ela é inteira, vai retornar 0. E esse comando getChar é que quando a gente executa o algoritmo, esse comando fica esperando que o usuário do algoritmo digite um comando, uma tecla do teclado, por exemplo, para que o algoritmo se feche, seja encerrado. Se você não colocar o getChar, vai aparecer a telinha de comando, né, o chamado prompt de comando, que é uma telinha preta, vai piscar na tela e vai fechar. Então esse comando é para fixar a telinha no monitor, para que o algoritmo só seja encerrado quando o usuário digitar um caractere qualquer. Perfeito? E o que esse meu algoritmo faz? Ele faz justamente a impressão pelo comando printf. Esse printf pertence à biblioteca stdio, é um comando para imprimir, impressão, né? Imprima na tela essa seguinte frase: meu primeiro algoritmo em C. Então é só isso que ele vai fazer. Perfeito? Agora eu vou mudar para a ideia do Deve ser mais para a gente programar isso daí. Antes disso, eu vou mostrar para vocês outros comandos que a gente pode usar na linguagem C e fazer a comparação daqueles símbolos que a gente viu lá no fluxograma com a linguagem de programação C. Então, a seta do fluxograma corresponde à ordem dos comandos. Se eu estou usando o comando qualquer que eu estiver usando vai ser executado na ordem das linhas. Primeira linha, primeiro comando, segunda linha, segundo comando, nessa ordem sequencial. A declaração de variáveis, que é esse retângulo pontilhado, é a declaração das variáveis normais, char, caractere inteiro e números reais, como está escrito do lado esquerdo. Entrada de dados é o comando scanf. Fica fácil você fazer analogia com um scanner, né? Scanner, para você digitar documento, ele captura a imagem, né? Scanf, ele captura a letra. Aí tem um segredo que é, se você está capturando, você tem 3 variáveis, cada uma é de um tipo. Então letra é caractere, você precisa aqui no scanf pôr caractere, C de caractere. Número é inteiro, int, então eu tenho que colocar aqui no scanf D de dígito, por exemplo, né? Ou se você não quiser botar D, tem uma possibilidade de você botar a letra I também. E dinheiro é número real, float, então eu preciso botar aqui no scanf F de float. Então, para cada variável eu preciso colocar o caractere correspondente que ela vai ser capturada. Perfeito? Tudo isso equivale a esse símbolo no fluxograma. O símbolo de baixo, que é um retângulo perfeito, né, um retângulo tradicional, é a atribuição ou processamento. Então, quando eu tenho isso, eu posso fazer atribuição a uma variável, um valor qualquer. Se eu estou atribuindo a uma variável um caractere, esse caractere tem que estar entre aspas. Se eu estou atribuindo um número não precisa estar entre aspas. E nesse caso eu estou processando, né? Eu estou pegando o valor da variável, multiplicando por 2 e atribuindo. E na variável real, eu não posso colocar os números com vírgulas, eu tenho que colocar o número com ponto. A grande maioria das calculadoras tradicionais são assim, né? Você quer fazer 1,50, R$1,50, vai pôr 1,50. Aqui em algoritmo também é a mesma coisa. Sempre que eu tenho números reais, eu tenho que pôr ponto. Nesse caso, eu vou somar 3,10 com 0,35, somo e atribuo o valor à variável dinheiro, que é do tipo real. O printf a gente já falou. O printf é para você imprimir na tela. Então aqui eu estou imprimindo um texto fixo, literal, primeiro exemplo. Embaixo eu estou imprimindo um texto fixo junto com o conteúdo da variável letra. Observe que a variável letra é do tipo caractere, então novamente eu preciso pôr %C. Onde eu colocar %C vai aparecer o conteúdo de caractere. Se eu colocar o %C antes da palavra conteúdo, vai aparecer a letra e logo em seguida a palavra conteúdo. Se eu botar aqui no meio da palavra conteúdo, vai aparecer o conteúdo da variável letra dentro da palavra conteúdo.
mas sempre eu tenho que colocar dentro das aspas duplas, ok? A mesma coisa é a variável conteúdo. Conteúdo do valor da variável número é inteiro, então eu tenho que pôr o %d aqui. Tá? Um outro detalhe aqui em C, a gente não usa caracteres latinos, cedilha, por exemplo, a gente não usa acentuação, né? Por isso que número está sem acento, por isso que conteúdo está sem acento. Quando você coloca, como é um padrão internacional, o seu deve ser mais vai ficar com umas letras, uns símbolos malucos na tela. Então a gente não coloca. Perfeito? E o desvio condicional a gente vai ver nas próximas aulas, que é um pouco mais detalhado. Eu posso fazer o comando if, representar através do desvio condicional, o comando while, o for e o do while. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da introdução à linguagem de programação mesmo, né? Na verdade, a introdução a algoritmos usando a linguagem de programação C. Não tenha medo, e a gente vai praticar bastante o exercício de algoritmo dentro da ideia do Deve Ser Mais Mais, que a gente vai ver os resultados acontecerem, ok? Obrigado, e qualquer dúvida manda no fórum. Um abraço, até mais.